Naquele tempo, eis que se aproximou um jovem e lhe disse: Mestre, que devo fazer de bom para conquistar a vida eterna? Ele respondeu: Por que me interrogas a respeito do que é bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Respondeu Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honrarás pai e mãe e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tenho observado tudo isso, que me falta ainda. Diz-lhe então Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir estas palavras, o jovem foi-se embora triste, porque possuía muitos haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil a um rico entrar no reino dos céus. Digo-vos ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ao ouvir isto, os discípulos ficaram imensamente impressionados e disseram: Quem então poderá salvar-se? Fixou Jesus o olhar sobre eles e lhe disse: Aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade sobre o monte não pode ficar escondida, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas em cima do candelabro, onde brilha para os que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não julgueis que vim abrogar a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, ainda que passem o céu e a terra, não passará uma iota nem um ápice da lei, sem que tudo isto tenha sido cumprido. Quem, pois, transgredir um só destes mandamentos, ao menor que seja, e ensinar aos homens a fazer o mesmo, terá tido como menor no reino dos céus. Porém, o que cumprir e ensinar, este terá tido como grande no reino dos céus. Glória a ti, Senhor, glória a ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, acabamos de ouvir duas leituras do Evangelho de São Mateus. No primeiro Evangelho, o Senhor nos mostra um jovem que se aproxima do Senhor e pergunta: o que farei para dar a vida eterna? Alguns nem sequer estão preocupados ou pensam na vida eterna. A vida deles acaba aqui mesmo. E outros, como nós, ainda pensamos na vida eterna, buscamos a vida eterna. E este jovem se aproxima de Jesus
com algumas dúvidas e pergunta-lhe: que farei para dar a vida eterna? O que é bom? Reparem que ele se aproxima do Senhor como se o Senhor fosse apenas um professor. Não se aproxima dele como se fosse um Deus. Por isso que Jesus responde: um só é bom, Deus. Mas ele vai ensinar e diz: cumprirás os mandamentos. E ele ainda pergunta quais: não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho. Ah, mas tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. Ou seja, era um praticante da lei. Mas ele sentia que faltava alguma coisa. Que na verdade Deus sempre pede mais para nós. E ele sabia disso. Então, o Senhor disse: vende o que tens, dá aos pobres e segue-me. E aí, esta passagem do Evangelho é conhecida como o jovem rico. Ele era rico. E aí ele ficou preocupado porque tinha muitos haveres, diz o Evangelho. E foi-se embora triste, porque não podia cumprir aquilo que Cristo estava lhe pedindo. Aliás, foi o próprio jovem que perguntou. Não foi Cristo que obrigou ele. E aqui temos a famosa passagem, quando o Senhor vai explicar a seus discípulos sobre esse fato, diz que é difícil, né, um rico entrar no reino dos céus. Mas ele diz de uma outra forma: é mais fácil um camelo entrar na agulha do que um rico entrar no reino. Ele não está dizendo que os ricos não entrarão. E aqui há muitos equívocos. Na verdade, o Senhor está utilizando uma imagem material de uma realidade espiritual. Não é a riqueza em si que impede a entrada no reino. Até porque a história da igreja nos mostra como no início do cristianismo, muitos ricos doaram suas fortunas para a igreja. Muitos ricos abandonaram tudo e seguiram a Cristo. O que está em questão aqui é o apego à riqueza. Da mesma forma, aprofundando esse mistério, podemos dizer que até a pobreza também dificulta a entrada no reino dos céus. Por quê? Porque riqueza e pobreza são uma preocupação. E é natural que pessoas que estão sobrevivendo não têm condições de pensar na vida eterna. Então é uma contingência natural. Da mesma maneira, as pessoas que estão preocupadas com seus haveres, o medo de ser roubado, de ser assaltado, de perder, impede de olhar o principal, a vida eterna. Então, termina Jesus dizendo que aquilo que os apóstolos ficam tristes, quem poderá se salvar? Aí Cristo responde: está aqui uma chave. Aquilo que para os homens é impossível, para Deus tudo é possível. O que significa isto? E aí no segundo evangelho nós vemos quando o Senhor diz: brilhe vossa luz diante dos homens. Brilhe vossa luz diante dos homens não significa apenas a glória humana, efêmera glória humana, mas aquilo que Deus depositou em cada um de nós. Por exemplo, as habilidades que cada um de nós tem foram dadas por Deus, mas nós administramos como se fosse nosso. Por isso que no primeiro evangelho diz: para Deus tudo é possível, porque Ele dá a graça para que nossa luz brilhe, a luz do Espírito Santo em nós. E aí temos os exemplos de todos os santos e santas que operaram coisas fantásticas, impossíveis para o homem. Tem santos que tinham bilocação, estavam em 2 lugares ao mesmo tempo. Os que curavam, os que ressuscitavam.
os que sobreviveram ao martírio, os que auxiliaram os pobres. Todo tipo de milagres foram possíveis, graças àquilo que Deus deu aos homens. Por isso que o Evangelho diz, para Deus tudo é possível, pela graça de Deus nós operamos maravilhas. É disso que se trata. Portanto, o que está em jogo aqui é nós, como cristãos, buscarmos a vida eterna. Como é difícil buscar a vida eterna. Porque muitas coisas obstaculizam, dificultam, impedem buscar a santidade, buscar viver o Evangelho. Tudo atrapalha neste mundo, tudo. Por isso que o Senhor diz, né? Cumpre os mandamentos e segue-me. Segue-me. É um convite que o Senhor faz a todos nós. Evangelho, e esse Evangelho de hoje, e a própria palavra Evangelho significa boa nova. O Evangelho sempre é uma boa nova. É uma boa notícia para nós. Nós que estamos mergulhados num mundo de más notícias, o Evangelho sempre é uma boa notícia. Sempre Deus está nos dando, a cada leitura do Evangelho, uma boa nova, uma nova oportunidade, uma nova lição. E tudo conduz para o reino de Deus. Nós temos que ter muito claro que nossa tarefa, nosso trabalho é cumprir os mandamentos, viver em Cristo e caminhar para o reino de Deus. É para isso que estamos na igreja. Nós não estamos na igreja para viver como vivemos no mundo. Esse é o grande perigo das igrejas hoje. Trazem o mundo para dentro da igreja. E é o contrário. Sair da igreja para transfigurar o mundo. É essa lógica que é invertida pelo pecado. Estamos sempre profanando a igreja. Mas isso começa nos corações de cada um de nós. Guardemos o dom que Deus nos deu. Brilhe a vossa luz diante dos homens. É a luz do Espírito que está em nós. Nós que fomos batizados, crismados na igreja, brilhe a nossa luz diante dos homens, para que se manifestem as obras do nosso Pai, diz o Senhor. Portanto, o que somos, o que temos, o que não temos, tudo é de Deus e para Deus. Portanto, vivamos e caminhemos todos para o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.